Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu pegar esse aqui para minhas folhinhas. Ok. Então, como a Débora falou, a gente vai estar hoje refletindo sobre o pensamento. E, de repente, refletir sobre o pensamento é alguma coisa que é muito importante. E o que será que isso tem a ver com a nossa doutrina? O que será? Por que será que é importante que estudemos o pensamento? Nós vamos voltar 500 anos antes de Cristo e lembrar de um filósofo chamado Leucipo, que foi o primeiro a usar o termo átomo. E ele determinou que o corpo humano seria um turbilhão de átomos, regido pela alma, pelo espírito, pela consciência. E esse conceito de átomo, então, já existia de uma forma bem diferente do que a gente tem hoje, apesar de ser a mesma palavra. Depois, no começo do século XX, com Einstein, começou-se a ter uma familiaridade maior com o que realmente seria o átomo. E Einstein foi, então, um dos iniciadores da ideia de que matéria e energia se transformam entre si, ou seja, são a mesma coisa, mais condensado, chamado de matéria, energia menos condensada, chamada de energia mesmo, para o nosso entendimento. E aí, o nosso planeta começou a receber essas informações de que tudo se propaga através de ondas. E quando a gente fala de ondas, qual a primeira coisa que vem à mente? Primeira coisa que vocês pensaram quando eu falei ondas, qual foi? Eu penso em praia. Eu também. Carioca. Com certeza. A primeira coisa, fala onda, vem... Nossa, a gente conta até barulho, né? Exatamente. Aí, a gente foi prosseguindo, né? Claro, os conhecimentos aumentando, e a gente passou a entender, então, uma onda, quer dizer, aquela da praia é um lindo exemplo, né? A onda que se forma quando a gente joga uma pedrinha num lago, numa superfície calma, né? São exemplos, assim, muito próximos de nós. Mas a gente caminhando um pouquinho mais, a gente hoje compreende que ondas são pulsos de energia, né? Lembra do liquidificador, quando você põe no pulsar? Tram, 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 são pulsos, né? Nosso pulso, até. Então, hoje é bem claro para nós que a matéria existe em diferentes níveis de vibração, de concentração. Seria a mesma coisa que falar que a energia também vibra em diferentes níveis de concentração. Então, quanto maior a vibração, mais penetrante é aquela onda. E quanto menor a vibração, mais densa e menos penetrante. Aí eu vou agora fazer uma pergunta que todo mundo vai responder imediatamente. O que é mente? Mente. O que é que vem à nossa mente quando a gente vai definir o que é mente? A gente fala nisso toda hora, né? Pensamos com ela, né? Mas de repente, assim, define mente, define emoção, né? A gente ainda não tem essa clareza toda. E será que mente e espírito são a mesma coisa? Tem muita gente que acha que mente e espírito é a mesma coisa. Será que mente e corpo mental são a mesma coisa? Então, eu estou levantando essas questões para a gente poder se situar, né? A mente, na verdade, ela não é a mesma coisa que espírito, mas ela é uma parte do espírito, e poderíamos dizer que ela é a parte mais importante. Por que a parte mais importante? Porque é ela que vai gerar o pensamento. O pensamento é que vai gerar o perispírito, e o perispírito é o que vai gerar o corpo físico. Gerar não é bem a palavra, é organizar, né? O corpo físico. Então a gente vê a importância dessa parte do nosso
espírito, que é a mente. Então, a mente projeta essas ondas, que hoje se sabe são ondas eletromagnéticas, e ao produzir essas ondas, está produzindo aquilo que a gente conhece como pensamento. E se a gente não para ler um pouquinho, para estudar um pouquinho, a gente tem, às vezes, a impressão de que o pensamento é uma coisa abstrata, não é? É uma coisa abstrata ou não é uma coisa abstrata? O que vocês acham? É e não é. É e não é? Se a gente for considerar esse nível de energia em que nós vivemos sem estudar, a gente poderia pensar com uma coisa abstrata, né? Como eu pensava antes de começar a estudar a doutrina. Mas aí a gente vai tomando conhecimento de que o pensamento também é matéria, né? Ele é também formado de ondas, assim como essa mesa é formada de ondas, né? O metal é formado de ondas, tudo, enfim, é formado de ondas, nossas células, nossos átomos, tudo formado de ondas. E tem uma particularidade muito importante no pensamento, é que, ao contrário do som que se propaga no ar, e da luz que se propaga no vácuo e também no ar, né? O pensamento, ele se propaga através do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal não lida com espaço, nem tempo, nem distância, né? Se não lida com espaço, não lida com distância. Então, a velocidade do pensamento é alguma coisa muito superior àquilo que a nossa ciência conhece como a maior velocidade, que seria a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Mas quem é a luz para caminhar na velocidade do nosso pensamento? Se nós estamos aqui e o nosso ser amado ou detestado está lá num outro plano de vibração, ou seja, desencarnado, por exemplo, não importa em que plano ele está, o nosso pensamento vai alcançá-lo, se a gente se concentra nele. E é instantâneo, não é? Tanto daqui para o Japão, para o Brasil, etc, etc, etc. A velocidade é a mesma, porque não conhece distância, independe de distância. E então, essas ondas do pensamento que se propagam através do fluido cósmico universal, ao atingirem seu objetivo, entram imediatamente em contato com ele. Porque a nossa mente é geradora e também é receptora. Da mesma maneira, eu posso estar muito tranquila e de repente eu piso na bola comigo mesmo, penso num fato desagradável, começo mentalmente a julgar uma pessoa, né? Falo assim, mas ela é, mas ele não reparo que eu estou tendo essa conversação assim, não muito sadia, não muito edificante comigo mesmo. De repente, algum pensamento que está nessa mesma faixa minha, de algum ser desencarnado, conecta comigo. E aí eu começo a sentir mal-estar, angústia, né? E não sei por quê, o que está acontecendo. E, continuando nessa linha de raciocínio, a gente estuda o perispírito na doutrina espírita, na maioria das vezes, de uma forma mais generalizada, né? Então, quando ele fala do perispírito, a gente pensa que é uma coisa. Na verdade, o perispírito é uma combinação de coisas, né? Porque tem níveis diferentes de energia e a gente não se preocupa muito com isso. Naturalmente que tem os livros que tratam mais a fundo de que o perispírito é formado por, digamos, um conjunto de corpos sutis, né? A gente fala, de modo geral, tendo a ideia de que é um corpo sutil. Mas ele, na verdade, é uma mistura, né? Talvez uma superposição de corpos. E o corpo mental faz parte do perispírito. E ele é um desses níveis, o mais elevado do perispírito. A gente lembra que quando André Luiz estava em nosso lar, numa determinada situação, ele foi dormir
Estava desencarnado, não estava? Não tinha mais corpo físico, tinha? Não. Foi dormir. Quando ele foi dormir, o que aconteceu? Alguém lembra? Lembra aí, Juju? Ele dormiu e sonhou com a mãe. Então, ele ficou deitado e uma parte dele foi onde estava a mãe, que estava num plano muito superior ao dele. Não é interessante? A gente dorme, nosso corpo fica quieto aqui, nosso perispírito vai, né? Mas ele já não tinha corpo físico. E aí ficou um corpo deitado, o outro corpo saiu. Não é? Então a gente vê que na verdade tem essa subdivisão. Então, em corpo mental, ele foi, encontrou com a mãe, depois acordou. Né? Voltou àquela parte e acordou. E o corpo mental, a gente poderia dizer que ele é a mesma coisa que a mente? O que vocês acham? Apenas uma maneira diferente de falar? Não. Não. Na verdade, o corpo mental, ou campo mental, é o corpo espiritual que, através dos quais o pensamento é gerado. Ele é como se fosse o envoltório da mente. Não é exatamente a mente, não é a mesma coisa. Mas ele é aquela parte que já se manifesta, já pode ser detectado por vidência, determinados videntes, né? Não todos, naturalmente. E ele apresenta uma forma, que não é a forma do corpo. De modo geral, o perispírito tem a forma do corpo. De modo geral, não, sempre, né? Não de modo geral. Sempre o perispírito apresenta a forma do corpo. Mas o corpo mental, ele apresenta uma forma ovalada. Ele não tem essas características do nosso corpo. Então, já disse que ele é o envoltório da mente. Ou seja, é a parte do perispírito, a parte que envolve a mente. E ele tem, bom, sendo um campo formado por energia, ele provoca ao redor dele o quê? Um campo. Não é assim? Toda vez que tem corrente de energia, se provoca ao redor um campo magnético, né? Porque a gente fala campo eletromagnético. E esse campo, ele tem determinadas leis. Por que é importante a gente estar estudando isso? Será que isso é apenas um aspecto científico? Não é. Não existe nada que é só aspecto científico. Na verdade, tudo é uma coisa só. A gente estuda determinados aspectos, mas o nosso objetivo, na verdade, é compreender melhor para que a gente evolua. E a gente evoluir não é apenas compreender melhor, é mudar o nosso sentimento, mudar a nossa maneira de ser, corrigir aquilo que a gente necessita corrigir, não é? Então, a primeira lei do campo mental diz que, como o campo mental é gerado pelos nossos pensamentos e sentimentos, ele é responsabilidade exclusiva nossa. Então, cada um de nós tem o seu campo mental de acordo com o patamar evolutivo, de acordo com o nosso nível de pensamentos, de interesses e, acima de tudo, de sentimento. Porque o que dá a qualidade ao pensamento é o sentimento. Todo ser humano pensa. Agora, existem pensamentos e pensamentos, né? Existem pensamentos construtivos, existem pensamentos destrutivos. Existem pensamentos sérios e pensamentos frívolos, triviais. Pensamentos bons, pensamentos maldosos, né? O sentimento é o que dá qualidade àquela onda eletromagnética. Então, se nós geramos o nosso campo mental, a responsabilidade desse campo mental é nossa. É através desse campo mental que nós vamos receber influências e influenciar, não é? Então, se a gente não está satisfeito com o nosso campo mental, podemos melhorá-lo. Depende só de nós, né? A segunda lei do campo mental é a lei da assimilação, ou seja, nós vamos estar ligados com aqueles com os quais nós temos
não seria exatamente só interesses comuns, mas interesses comuns, crenças comuns, mentes com as quais nós temos afinidade. Então formamos grupos, e esses grupos, com a união de tanto campo mental junto, formam uma psicosfera coletiva poderosa, para o bem ou para o mal. Recentemente a gente esteve vivendo eleições aqui nesse país. E a gente observou em determinadas ocasiões como essa interação formou resultados horríveis. Não é? Porque uma pessoa age de uma forma. Então essa pessoa se sente fortalecido por uma outra que vibra da mesma forma que ela, e uma outra que vibra da mesma forma, e uma outra. Então, aquele grupo é capaz de fazer coisas tenebrosas, que nenhuma daquelas pessoas individualmente teria condição de fazer, né? Então, essa é a lei da assimilação. E a terceira lei que é a lei do discernimento, ela fala que nós só conseguimos assimilar aquilo que nós já temos condição de assimilar. Isso é muito importante quando a gente observa, por exemplo, a questão da projeção. Eu percebo no outro aquilo que eu tenho em mim. Se eu não tenho em mim, eu nem percebo. Assim como eu, por exemplo, vamos supor, sou solteira, nunca fiquei grávida, então eu passo pelas lojas, eu nem enxergo as vitrines que tem roupinha de bebê. Aquilo não está tendo nada a ver comigo. Passo, tá ali, posso passar todo dia para o trabalho, não enxergo. Aí eu fico grávida, ou minha irmã fica grávida, ou a minha nora fica grávida. Todo lugar que você vai, coisinhas de bebê saltam. Porque aquilo está na nossa área de interesse. Então, à medida em que nós desenvolvemos a nossa percepção e o nosso raciocínio, nós vamos ficando prontos para ir aceitando, interagindo e compreendendo as ideias progressistas naquela direção. De outra forma, uma maneira simples de falar isso seria que o óbvio, não é minha essa frase, eu estou sempre repetindo tudo os outros, não tem nada meu aqui, nada meu. O óbvio só é óbvio ao olhar preparado. Se o olhar não está preparado, o óbvio é nada, eu passo cego, não é isso? Mas o seu olhar está preparado, você assim, ahá, não é isso? A coisa passou, mais ou menos, você já captou. Porque você está preparado para enxergar, para entender aquilo, né? Agora, então, falando-se do pensamento, que tudo isso naturalmente está relacionado com o pensamento, agora voltando mais especificamente, já que a gente já falou do campo mental um pouquinho, mais especificamente para a questão do pensamento, nós, da espécie humana, temos o chamado pensamento contínuo. Então, a nossa mente emite essas fagulhas eletromagnéticas continuamente. Ao passo que os animais produzem, mas não é contínuo. Eles até têm pensamento, mas são pedacinhos de pensamento, pensamentos fragmentados, então não conseguem ter consciência de si mesmos ainda. Mas a espécie humana já chegou nesse patamar de que a mente não se paralisa. Ela está constantemente produzindo. No livro... nunca vou lembrar dos livros. É um livro de André Luiz, daquela coleção que todo mundo conhece. No livro que trata de uma cidade espiritual chamada Casa Transitória. Se alguém lembrar o nome do livro, me fala. A Casa Transitória é uma colônia espiritual, mas assim, bem diferente de nosso lar. Porque nosso lar está num umbral, mas já está num nível de umbral mais de médio para superior. E a Casa Transitória é uma colônia de socorro nas zonas mais pesadas do umbral. Se a psicosfera daquela região se tornar extremamente densa, porque já é extremamente densa, mas se ela piorar,
e se tornar num nível em que necessita, digamos, de uma tempestade magnética para sanear aquela psicosfera, assim como nós, no nosso nível, precisamos de tempestades eletromagnéticas para sanear nossa atmosfera de vez em quando, e temos. Então, a casa fica lá. Quando está para acontecer aquela tempestade tenebrosa, a casa se move, ela é transitória. Aqui a gente tem os trailers, né? As casas que se movem. Então, quando a gente estava estudando esse livro, eu achei uma coisa muito interessante, que eles recebem o aviso de que vai passar essa tempestade magnética, que eles chamam lá no livro de fogo purificador. E que os espíritos que vivem lá têm a impressão que é um fogo mesmo, ou seja, é um fogo, só não é o nosso de combustão de oxigênio, né? Mas é um fogo. Talvez seja aquele fogo do inferno, que o vidente percebeu e falou, tem um fogo lá que nunca acaba. Então, na verdade, ia passar essa tempestade de fogo, entre aspas. E eles foram, né, assim, alguns dos missionários foram, alertaram as pessoas, né, os espíritos que estavam lá e tudo mais. A maioria não acreditou, alguns acreditaram, alguns tiveram condição de ser resgatados, trazidos para a casa antes que ela se deslocasse daquela região. O interessante é que André conta que ele estava muito assustado, nunca tinha visto aquele fogo, né? E estava muito assustado e, de repente, eles recolhem todos que estavam em condições de ser recolhidos, aí fecham tudo, fica aquela turba querendo entrar, mas não eram pessoas ainda em condição de entrar, eram espíritos ainda sem arrependimento, né? Que só queriam entrar para se livrar do fogo e iriam bagunçar tudo lá dentro. Então, eles fecham todos os aparatos de segurança e se preparam então para alçar voo, né? Então aquela colônia toda ia se mudar de plano. E ele diz que Zenóbia, que era a diretora da casa, chega e fala para eles que não bastava apenas aqueles motores elétricos, eletromagnéticos que os levavam de uma maneira ordinária, mas que a força do pensamento seria muito importante para imprimir velocidade àquela viagem, àquela casa, aquela colônia, né? Então, ele diz que a colônia começa a subir. E aquela visão horrorosa, né, de espíritos querendo entrar e tal, aí a colônia começa a subir numa certa velocidade. Aí Narcisa abre a Bíblia, começa a ler o Salmo, se não me engano, o Salmo 104, um salmo muito apropriado para aquilo que estava acontecendo, né, onde o salmista vai falando da natureza e vai louvando a Deus e tudo. Então, aí ele diz que o peito dela começa a resplandecer à medida que ela vai lendo, porque ela não vai apenas lendo, falando as palavras, ela vai colocando sentimento no que ela está lendo. E aí todos eles vão acompanhando, concentrados, e de repente a casa pega uma velocidade e vai. Então a gente imagina quão poderosa é essa força que nós produzimos e da qual nós sofremos a influência, né? Tem um outro caso aqui, não, esse eu não vou contar o caso, mas é só para citar porque tem vários, que, por exemplo, estamos desencarnados, vamos supor, né? Aí, uma das pessoas que a gente deixou encarnada na retaguarda não tem conhecimento espírita, não tem muito equilíbrio. E começa a chorar, e chora, porque a gente pode chorar, lógico, nem fica triste mesmo, lógico. Vem para os Estados Unidos, deixa a família lá, quase morre de chorar. E vice-versa, né? Vai embora, depois já acostumou aqui, quase morre de chorar porque está deixando todo mundo aqui também. Que dirá ir para o outro lado, que a gente sabe que não morreu, que vai encontrar, mas não tem ideia quanto tempo, como é que vai ser, né? Então, chorar tem nada demais. Agora, aquele choro de desespero, que fica chamando a pessoa, fulano, como é que eu vou viver? E agora que você não está aqui, o que vai ser de mim? O que acontece? O pensamento dela, através do fluido cósmico universal, vai direitinho onde fulano está. E traz o maior desequilíbrio, a maior dor para ele. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com o que pensamos. Porque a gente se coloca sempre em sintonia
e podemos prejudicar os outros. Agora, antes de prejudicar os outros, a gente se prejudica a gente mesmo, né? Porque essas ondas eletromagnéticas, elas nos atingem primeiro, atingem as nossas células primeiro, desequilibram o nosso corpo primeiro. Muitos experimentos mostram a força do pensamento. E como eu disse agora, o pensamento que nós geramos, ele volta para nós. Volta sempre na forma de consequências. E quando nós o geramos, a gente é o que está mais perto. Né? O Deepak Chopra, que acho que todo mundo conhece, né? Um médico indiano que mora aqui nos Estados Unidos, ele usa um termo muito interessante. Ele fala que as nossas células, todas as células do nosso corpo, constantemente bisbilhotam os nossos pensamentos. Ou seja, o que nós pensamos está em íntima relação com o nosso corpo todo, com todas as células de todos os órgãos, desde a pele até os órgãos mais internos. E o que isso significa? Isso significa que correntes eletromagnéticas, sendo positivas ou negativas, têm efeitos diferentes. Pensamentos positivos têm um efeito nas nossas células. Pensamentos negativos têm outro efeito nas nossas células. Não é? Então, quando a gente dirige uma crítica, dirige um mau pensamento a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, a gente está emitindo cargas destrutivas que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas vão absorver. Dependendo de quê? Dependendo do nível vibratório em que elas estiverem. Se tiver num nível vibratório diferente, não vai se incomodar. Mas se estiver vulnerável, aí o feitiço pega. Né? E a gente fala, feitiço não pega não. Claro que pega. Pode não pegar. Se você está bem, você não está pensando mal de ninguém. Você não está com inveja de ninguém. Se você lembra que se você está com inveja, você toma consciência disso, já procura se reposicionar depressa. Porque nenhum de nós é santo, todo mundo tem invejazinha de vez em quando, um ciúmezinho, né? Não adianta a gente falar que não tem, porque é ruim, né? A gente tem mesmo. O que a gente não faz com frequência é analisar isso e ir ao fundo. Por que eu estou sentindo esse mal-estar? Caramba, não é que isso é inveja? Mas não posso ser inveja, eu sou espírita, não pode ter inveja. Uai, né? Espírita é aquele que tem a disposição de trabalhar as más tendências, né? Não é aquele que já corrigiu, porque senão a gente não estava nem aqui mais. Não precisava, né? Mas é aquele que tem a disposição de estar sempre se melhorando. Então, agora, continuando, acho que eu já falei disso aqui, não, mas vou falar direito. Já citei que nós, seres humanos, temos o pensamento contínuo, os animais têm o pensamento fragmentário, né? Agora, essas ondas, elas podem variar dependendo da situação. Nós não temos sempre o mesmo nível de vibração. Claro que não. Se a gente faz uma fotografia killer num momento em que a gente está no centro, tem uma musiquinha, a gente está todo se preparando, né, para escutar a palestra ou para participar do atendimento fraterno, alguma coisa assim, nós estamos vibrando de uma maneira. Agora, se a gente está irritado, né, porque a escada é muito grande, porque lá fora está muito frio, porque etc, etc, fulano falou que ia passar por me pegar, não passou. Se a gente está irritado, a gente está vibrando de uma outra maneira. Então o cheiro da nossa aura, as cores da nossa aura são diferentes. Nós, né, estamos diferentes de acordo com o nosso momento, de acordo com o nosso sentimento, de acordo com nossas emoções, nossos pensamentos. Então, quando nós estamos, digamos, em oração, nós alteramos as nossas ondas normais. No dia a dia, eu estou indo trabalhar, estou indo pegar o ônibus, estou indo aquecer o carro, estou indo limpar a neve. Limpar a neve, feliz, satisfeito. Porque se eu estou xingando, aí já piorei tudo, né? Já mudei as minhas ondas mentais. Mas tem aquela onda de base do nosso dia a dia. Na hora da oração, a gente eleva o nosso padrão vibratório. É claro que a gente não consegue elevar tanto como os mentores elevam, né? Não, mas a gente eleva até o máximo que a gente já consegue. Então nós podemos, quando estamos no período de oração e de reflexão,
nós podemos alcançar o nível de ondas médias. Já é melhor. Normalmente são ondas longas. No nosso dia a dia, nossas ondas são ondas longas. No caso de situações extremas, de situações em que, por exemplo, assim, só quem já teve quem tem filho e o filho já esteve numa situação muito difícil é que tem ideia o que são esses sentimentos. Isso altera as nossas ondas mentais, altera tanto e que elas conseguem chegar a ser ondas curtas, que são ondas de maior poder de penetração. Quanto mais curtas as ondas, mais alto, digamos assim, elas chegam. Na hora da raiva, nossas ondas não devem chegar nem muito no teto, né? Mas quanto mais a gente se trabalha, a gente faz uma súplica. Quando é pra gente mesmo, a gente suplica com força. Mas quando é por um filho, uma mãezinha que está doendo, filho é mais do que mãezinha, porque filho é uma coisa muito complicada, né? A gente altera as vibrações. Essas vibrações alcançam mais alto. E, finalmente, nós paramos por aí, né? Nas ondas curtas. Ainda não passamos disso. Mas, André Luiz nos fala que as inteligências angélicas, os pensamentos dos anjos, ou seja, dos espíritos puros, que as outras religiões chamam de anjos, são ondas super ultra curtas, com um poder de penetração absurdamente grande. Então a gente imagina o poder curativo, o poder reequilibrante dessas ondas. A gente lembra de Jesus curando, né? E a gente imagina como um simples pensamento dele já curava. Às vezes ele falava, cospe no chão, vou cuspir no chão, fazer uma laminha. Aquilo ali eram coisas que, na verdade, será que ele precisava mesmo disso? Não, aqueles fenômenos eram importantes, porque senão a gente teria esquecido dele rapidinho. Precisavam acontecer, as pessoas precisavam ficar, nossa, olha como que ele fez. Não é? Mas o simples pensamento, a intenção de curar, se aquele ser está na posição de ser curado, né? Imediatamente. Então, agora, nós costumamos ter padrões de pensamentos. Nós costumamos viver relacionados com nossos interesses, como a gente já falou. E os nossos interesses, e a gente reúne um grupo de pessoas que têm interesses parecidos com os nossos. As gangues, por exemplo, são grupos de pessoas que têm interesses parecidos. Todo mundo problemático, todo mundo precisando de se sentir apoiado por uma família, por um grupo. Todo mundo que não tem muita inteligência emocional para ser bem sucedido da maneira convencional, então só sabe fazer isso por enquanto, agredindo a lei. Então, junto daquele grupo de pessoas, porque aí vai ficar mais forte, as ideias vão fluir, né? Os planos para assaltar, para matar, para roubar os carros, os planos vão ficando mais requintados, porque são várias mentes. Assim como para o bem, a gente vai para uma igreja, para uma reunião de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, qualquer tipo de reunião para o bem, igreja, grupo espírita, não é? De qualquer denominação. Se é para o bem, nós estamos todos somando as nossas forças. Por isso Jesus falou, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Porque a gente vai somando as nossas vibrações. Agora, nós precisamos estar atentos, como Jesus também nos recomendou, orai e vigiai, porque nesse nosso nível a gente está com o pezinho mais embaixo do que em cima, não é isso? A gente, nossa vontade, a região do esforço é que é o nosso crescimento. Se a gente relaxar, a gente cresce, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Mas esse progresso vai se fazendo igual a gente fez progresso até agora. Reencarnações, reencarnações, e vai e volta. Numa encarnação eu mato ele, na outra encarnação ele me mata. Aí na outra eu fico com raiva dele, vou obsidiar. Na outra ele é meu obsessor. Quer dizer, está crescendo, tá, mas a ritmo de tartaruga. Hoje, nós não temos mais tempo para isso. É hora de transição no nosso planeta.
Então nós precisamos fazer esforço ativo para crescer. A gente não pode mais ficar deitado esperando para evoluir por força das coisas, porque não dá tempo. De repente o nosso planetinha já está subindo de vibração e a gente fica para trás, perde o bonde. Não dá. A gente tem que fazer esforço. Esforço para se conhecer, esforço para se vigiar, para que a gente se pegue naqueles pontos fracos. E aí a gente reconhece os pontos fracos, aceita, não fica deprimido, não fica culpado, não fica nada, porque nós já vimos que isso não é o caminho, isso é o caminho da obsessão, da depressão, né? Então a gente reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo o quão pequenos nós ainda estamos, ao invés de ficar desanimado, deprimido, a gente agradece a Deus porque a gente já conseguiu caminhar até aqui, no passado a gente era muito pior, né? E vamos então continuar nos amando muito e tomar as medidas necessárias para estar corrigindo aquelas falhas que a gente detecta. Isso é que é alto amor. Mas se eu fujo do problema, não quero enxergar meus problemas e ponho a culpa do que eu estou passando em cima de todo mundo, porque era meu pai, porque era minha mãe, por causa disso, por causa daquilo, porque aquela vizinhança, porque a genética, né? Enquanto a gente culpa tudo, a gente não cresce, a gente está ali como vítima. Mas, como a gente viu, uma das leis do campo mental fala que a responsabilidade é completamente nossa. Ah, mas eu já nasci com epilepsia. Ok, é uma limitação que a gente mesmo escolheu no passado, através do nosso mau uso do livre-arbítrio. Ah, mas eu nasci com puxando uma perna. Ah, mas eu nasci cego. Já são colheitas nossas mesmas. Ou seja, não é culpa de ninguém. É aceitar e caminhar daí para frente para nos corrigirmos. Então, existem mecanismos de indução do pensamento. E são muito usados para manipular as pessoas, né? E são muito usados para levantar as pessoas. Depende da qualidade do sentimento, da intenção daquele que pensa, né? E daquele que está tendo acesso. Então, por exemplo, se a gente não se policia e de repente a gente começa a ler livros de escritores famosos, às vezes, muito famosos, prêmio Nobel, não importa, mas escritores pessimistas, materialistas, a gente vai alterando o nosso campo mental. E se a gente bobear, daí a pouco a gente está pensando, mas não é que ele tem razão mesmo? Não é que pensa, será que é aquele negócio que a gente estuda lá? Pensando bem, menina, quem é que tem certeza? Ninguém nunca voltou. Ah, mas voltou, o espírito voltou, mas quem que viu? Não, mas o médico às vezes estava alucinando. Então, o campo mental, ele é induzido por bem ou por mal. Por isso Jesus falou, orai e vigiai. Orar e vigiar para não cair em tentação. Por outro lado, você encontra uma pessoa que está lá rasteirinha na poeira, já está até com um pensamento suicida, né? E você, então, começa a conversar com aquela pessoa. Se a pessoa não quer conversar, você começa fazendo oração. Você já começa influenciando o campo mental dela, né? Oração silenciosa mesmo. Aí ela se coloca mais receptiva, você vai conversar com ela, vai mostrar para ela que é um dia depois do outro. O simples fato de um dia, depois a noite, depois o dia de novo, já é uma lição da natureza para nós. Às vezes é noite, às vezes é madrugada na nossa vida. Mas, de repente, acontece alguma coisa e vai clareando outra vez. Aí nós estamos no meio-dia, é um inverno danado, daí a pouquinho vai mudando, já é primavera. Então, nós podemos, com a nossa vontade, induzir a pessoa a sair daquele estado de auto-hipnose que às vezes a pessoa fica e que nós ficamos também. E ninguém se auto-hipnotiza sozinho, né? Eu começo a pensar, desanimar, e que a vida não vale a pena mesmo, e que eu não presto mesmo, sou perdedor, e etc, etc. Claro que eu não vou ficar pensando nisso sozinho muito tempo. Comecei a pensar, essas outras ondas vêm, juntam comigo, e a gente vê aí o índice cada vez maior de suicídios. Num mundo tão bom como hoje. Complicado, mas o melhor mundo que nós já tivemos até hoje. Nunca foi tão bom, né? Tem gente saudosista que fala, bom, era no meu... Assim, petecava todo de
de pó. No Brasil agora não tem mais isso não, gente. No Brasil agora aqueles trens, beleza. Antigamente, né, o pessoal mineiro todo, por exemplo, mineiro e capixaba, todo mundo já se encheu de pó, viajando para cá e para lá. Não é? Então ele falava, meu Deus, a gente tinha que viajar com um tal de guarda-pó. Para que guardar o pó? A gente guardava, chegava naquela coisa. Hoje, quer dizer, é tudo melhor. Ah, mas tem muita violência. E quando não teve violência? Agora o que acontece é que pela velocidade vertiginosa de tudo, a gente fica sabendo de tudo que acontece ao mesmo tempo e não tem coração que resista, né? Você fica sabendo do terremoto que matou não sei quantos aqui, do outro que degolou o outro lá, do outro que esquartejou o marido, e é tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que se precaver para não estar, inclusive, recolhendo tantas informações, né? Vamos ficar alienado, não? Foi um pouquinho de notícia, mas se a gente mergulhar nesse noticiário sensacionalista, não conseguimos ter equilíbrio, né? Então, tem vários mecanismos de indução, para o bem ou para o mal. O que nos interessa são os mecanismos do bem. Então, assistir uma palestra, participar de um grupo de estudo, um pensamento bom, uma boa conversação, um filme produtivo, porque também se for assistir filme de terror, se for assistir filme de ação, tá induzindo, mas para o outro lado, né? Claro, né? E se for vidente, olha para os lados e vai ver o tanto de companhia assim, assistindo isso. Então, que mais? Uma visita, né? Às vezes fala assim, nossa, eu vi dizer que fulano está deprimido, nossa, eu preciso ir lá, passa mais um mês, nossa, eu preciso ir lá visitar, preciso ir lá, daí a pouco fulano se suicidou. Eu devia ter ido lá. Talvez se eu tivesse ido lá, ele também tivesse suicidado. Mas talvez se eu tivesse ido lá, levado um livro, uma palavra, uma palestra gravada, qualquer coisa boa, um filme do Gandhi, né? Talvez eu conseguisse induzi-lo a quebrar aquele círculo vicioso que só estava puxando ele para baixo, né? Então, estamos sempre atuando. Kardec já nos dizia que para o espírito, o pensamento e a vontade são o que as mãos são para nós. Então, se nos acomodamos, é por nossa própria responsabilidade. A gente não usa falar culpa mais, né? É pela nossa própria responsabilidade. Por que não fala culpa? Por que não podemos ficar culpados mais de nada, não sabe? Por que ele não fala culpa? Porque agora a gente tem consciência de que os nossos atos acarretam consequências. Exatamente. E nós temos consciência também de que nós estamos num processo de aprendizado. Então, de repente, eu fiz uma coisa tenebrosa. Tenebrosa que eu não aguento nem pensar naquela coisa. Mas eu estava num momento da minha vida. Eu estava num momento da minha vida em que aquilo foi o que eu dei conta de fazer. Aquilo foi o que eu dei conta. Eu, nesse momento da minha vida hoje, faria aquela coisa? Deus me livre. Só de pensar naquilo já me incomoda, né? Assim. Mas eu estou num outro momento. Como é que eu vou me crucificar agora se naquela época eu não dei conta de fazer diferente? Porque a gente nunca fala assim, eu vou hoje tomar a pior decisão da minha vida. Eu hoje vou estragar a minha vida. Eu hoje vou estragar com a paz da minha mãe. Eu vou destruir o desenvolvimento do meu filho. Ninguém fala isso. A gente nunca tem essa intenção. A gente toma decisões erradas porque são duas possibilidades, tem a certa e tem a errada. A gente acha que a errada é a que está certa. Vai. E só depois que dá tudo errado, a gente fala assim, caramba, eu não devia ter feito aquilo. Aprendi. Onde eu estava com a cabeça? Exatamente. O Emanuel Cristiano, há uns anos atrás, ele esteve fazendo a palestra lá no Muriluz, e ele citou um exemplo que eu achei tão bonitinho, dessa questão do aprendizado, né, do erro e do acerto no aprendizado. Ele diz que estava lá o pai e o menininho correndo para lá e para cá, e tinha um vaso chinês muito lindo. E aí o pai falava, meu filho, não corre que você vai quebrar o vaso. Ah, não, papai, deixa eu brincar. E corre, tá? E o vaso, e desviava do vaso. De repente, o menino tropeça, esbarra no vaso, quebra o vaso. O menino fica apavorado, começa a chorar, e o pai olha para ele, papai, você me perdoa? Fala, perdoou.
perdoo, mas você vai consertar o vaso. E o vaso tinha espatifado. Ah, eu não consigo consertar. Eu te ajudo, mas é você que vai consertar. Aí o menino vai colando o vaso, é um sacrifício danado, vai ficando horrível. E ele vai colando, se lambando. Cola o vaso, fica feio, horroroso, mas colou. Aí ele diz que esse menino cresce, fica adulto, desencarna. Aí renasce de novo. Aí ele vê um vaso, bem devagarinho, aprendeu, quer dizer, mas precisava quebrar o vaso para acreditar que realmente não se deve correr perto do vaso. Assim somos nós. Por isso, não temos que estar presos na culpa. Porque a culpa nos deixa numa condição vibratória que abre o nosso campo mental para a ação dos nossos inimigos. Quem já leu as obras de André Luiz, lembra-se daquele juiz falando: você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. E a pobre da mãe desnaturada, né? Que tinha abandonado os filhos, etc, etc. Encolhendo, se transformando em quê? Numa loba. Uma loba. Um processo de licantropia. Por quê? Porque ela achava mesmo, sou miserável mesmo, abandonei meus filhos. Eu mereço. Se transformou num aspecto de uma loba, que é o chamado de licantropia. Deve ser daí que nasceram os lobisomens lá do Brasil, né? Certamente alguém já viu e falou: oh, meu Deus, um lobisomem, uma lobismulher, né? Mas então, assumir a responsabilidade é diferente. Porque se eu assumo a responsabilidade, eu sei que eu preciso corrigir, né? Ah, mas eu não consigo mais corrigir, fulano já morreu. Ok. Você vai corrigindo em pensamento, em preces por fulano, né? Não tem mais chance de chegar perto, pedir desculpa, porque, foi pra China, não sei mais o endereço, não sei o telefone, não sei nada. Começa a reorganizar e começa a corrigir aquela falta em outras situações semelhantes àquela. Aquele exemplo clássico é, por exemplo, assim, a gente começa a estudar espiritismo, descobre que aborto é um crime hediondo. Mas, meu Deus, quando a gente abortou, a gente não sabia disso, a gente achava que a gente tinha direito sobre o nosso corpo. Afinal de contas, nesse país aqui é até legal, você vai lá na clínica, eu tenho direito sobre o meu corpo, tira essa coisa daí que eu não quero essa coisa daí. Aí começa a estudar o espiritismo, começa a criar aquele drama terrível. Meu Deus, eu abortei, que coisa horrorosa, como é que eu faço? Não tem jeito, não pode voltar lá e desabortar, né? O que está feito, mas eu vou ter que morrer com essa culpa agora, achando que eu sou um monstro, porque na época que eu não sabia, eu fiz. Então, eu posso perfeitamente começar a induzir outras pessoas que estão grávidas, que estão desesperadas, que não têm dinheiro, que não têm apoio do pai, da criança, que não tem apoio da família, e etc, etc, etc. Ajudar essas pessoas, no sentido de que essas pessoas evitem fazer o aborto, elas se sintam apoiadas. Então, existem muitas maneiras. Na verdade, a gente não deve a essa pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Não, a gente deve à vida. Cada ato que a gente comete, a gente está cometendo contra a lei de Deus, ou seja, contra a gente mesmo. Cada vez que a gente infringe a lei de Deus, nós estamos nos lesando. Então, cada vez que a gente infringe a lei de Deus, não importa se eu prejudiquei a Débora, porque se a Débora me perdoou, bom para ela já desligou de mim há muito tempo, continuou, prejudiquei, mas ela continuou evoluindo, né? Agora, então não é a ela que eu tenho que pagar, porque não adianta ela me perdoar, ela me perdoou, ótimo para ela, mas eu não me perdoei ainda, eu estou com aquele problema dentro de mim. Então, você não tem que fazer aquela pessoa, é diante da vida, diante da própria consciência, né? Nós nos reequilibramos. Então, Maria, é muita coisa, e como não é um seminário, né, onde a gente para e discute tudo, então eu estou pulando aqui umas coisas, porque já está quase na hora também de a gente terminar. E eu gostaria de lembrar o seguinte, que a gente nunca para para pensar isso. Os nossos pensamentos, eles são responsáveis pela manutenção da nossa vida. Então, as ondas longas, que são as que eu falei que são as ondas ordinárias, quando nossos pensamentos estão naquele ritmo de ondas longas, está mantendo a nossa vida. Por que o nosso corpo é quentinho? Porque são produzidas reações que liberam calor. Tem animais que têm o corpo frio, não é? Mas nós temos uma determinada temperatura que é normal.
o nosso pensamento agindo em todas as nossas células, todos os nossos órgãos, propicia que as atividades básicas para a manutenção da vida aconteçam. E aí, como eu disse, a gente vai alterando volta e meia, né? Dependendo da nossa situação. Os pensamentos, eles são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Todo mundo lembra? O neurônio é a célula nervosa, parece uma estrela com um rabinho e umas ramificações. E eles se comunicam entre si através daquele rabinho, que é chamado de axônio, né? Ele se comunica com o outro neurônio através das sinapses. E aí, nas sinapses passa o impulso eletromagnético que vem correndo através da célula e chega ali, esse impulso age em reações químicas. Por isso que a gente já ouviu falar dos neurotransmissores, adrenalina, serotonina e muitas outras zinas, não é? Que passam de neurônio para outro, alterando o nosso humor e etc, né? Propiciando o funcionamento do nosso cérebro de uma forma que a gente possa externar as nossas emoções, de uma maneira que a gente possa ter alegria suficiente para continuar vivendo, ao ponto de que, quando isso está muito desarranjado, o nível de tristeza, entre aspas, não é tristeza, é depressão. As pessoas acham que depressão é tristeza, mas não é. Depressão é muito mais do que tristeza. Tristeza todo mundo tem, que é normal da vida, né? Tem hora que a gente está triste, porque aconteceu alguma coisa, então isso é normal. Mas depressão é uma coisa tão pior do que isso, que se determinadas substâncias químicas dessas ficarem muito baixas, a vida fica tão pesada que a pessoa muitas vezes não vê outra solução a não ser se suicidar. Porque não tem conhecimento de que se suicidando só matam o corpo e não matam a mente, né? Não matam a existência. Mas todo esse funcionamento, ele é embasado nos nossos pensamentos. Então, para a gente ver que já entendemos que não é abstrato, que é realmente muito palpável, pode ser visível, pode impressionar a chapa fotográfica, é constituído de átomos com todas as suas subpartículas da mesma forma em que os átomos desse nível que nós conhecemos. Então, o que mais? Lembrar para nós, talvez isso devesse ter sido o começo da palestra, que o universo existe porque Deus pensou, aliás, porque Ele pensa, né? Porque o universo é a exteriorização do pensamento de Deus. O universo com tudo que nele existe, inclusive nós, né? E André Luiz nos ensina também, Emmanuel confirma, que nós somos co-criadores em plano menor. Então Deus, ao pensar, Ele criou tudo que existe. Ele criou o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima que dá origem a tudo que existe no universo, em todas as dimensões. Esse universo que a gente conhece e os outros que a física está cogitando, né? Então, tudo tem origem no fluido cósmico universal, que é produzido pelo pensamento de Deus. E todas as organizações, as diferentes combinações para formar os diferentes elementos, que depois se combinam para formar as diferentes substâncias, e tudo isso obedece à direção traçada pelo pensamento de Deus. E nós, que somos centelhas de Deus, né? A espiritualidade disse que cada espírito é uma centelha divina. Deus é a inteligência suprema e nós somos fagulhas dessa inteligência suprema. Então nós temos o DNA dele. E se nós temos o DNA dele, ele é criador, nós somos co-criadores. Não podemos dizer que somos criadores porque estamos subordinados a ele, que é o nosso criador. Mas ele nos criou para sermos co-criadores, para criarmos num plano menor. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade nessa vida. E é do nosso pensamento que nós geramos a nossa existência.
existência, a nossa vida, a nossa atuação na sociedade. Se nós contribuímos para o bem comum ou se nós somos um problema para o bem comum. Então, com isso, nós temos que sentir realmente a grande responsabilidade. Cada um é livre no pensamento. Por isso que Mandela falou que ele nunca esteve preso. O corpo, sim, durante tantos anos. Mas na mente, ele era livre. O pensamento ele podia ir onde ele quiser e nós podemos também. Não é? Então, isso é importantíssimo a gente ter essas, digamos, retalhos de conhecimentos desse tema que quem sou eu para entender. A gente vai entendendo pedacinhos, né? A gente passa um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e com isso a gente vai sedimentando. Porque são assuntos assim amplos, complexos, não é? Mas é muito importante a gente lembrar que da mesma forma que o nosso pensamento, nós vivemos mergulhados no nosso pensamento, da mesma maneira que todo o universo está mergulhado no pensamento divino. E acho que foi Paulo, se eu não me engano, que disse: em Deus existimos e nos movemos. Olha que percepção, né? Naquela época. Em Deus existimos e nos movemos. Hoje a gente não acha mais, eu vou para o centro, eu vou lá para a casa de Deus. Não, eu vou para o centro, porque a casa de Deus é tudo. A gente achava que Deus estava no centro, né? Estava assistindo recentemente os 10 Mandamentos, da Record, que eu adoro. Acabei de assistir a segunda fase. E eles construíram o tabernáculo e estavam tão felizes, porque ali era a casa onde Deus ia estar morando, de acordo com o entendimento deles. Então ali era sagrado, tinha que ter todo o cuidado. E muito válido, claro, né? Mas hoje a gente já tem essa noção, a gente tem que ter muito cuidado com tudo, porque a casa de Deus é tudo. Então a gente joga uma casca de banana na rua, está jogando a casca de banana na casa de Deus, né? Você joga o plástico, vai matar a tartaruguinha de Deus, e etc, etc, etc. Então a gente vai terminando por aqui, lembrando que da mesma forma que o pensamento atinge a todas as nossas células, todos os nossos órgãos, a gente lembra que o pensamento é o que vitaliza ou destrambelha os nossos centros de força, os nossos núcleos endócrinos. Aí a gente está com problema de hormônio, está com isso, está com aquilo, não tem ideia por quê. Nunca vamos relacionar que aquilo é porque eu estou magoado e não consigo sair da mágoa, aquilo é porque eu não perdoei, estou com nó, né? Emocional, não sei onde. Eu nunca vou pensar, eu vou achar assim, não, eu tenho que tomar o hormônio. Tem mesmo, tem que ir lá no médico, fazer exame, tomar o hormônio. Mas aí, se não quiser tomar o hormônio pro resto da vida, tem que corrigir o pensamento e o sentimento, para que aquela glândula volte a funcionar normal, se for possível. Se for um câncer, já é mais complicado, né? Vai ter que continuar tomando mesmo. Mas lembrar que a nossa responsabilidade, inclusive com a nosso processo de envelhecimento, que apavora todo mundo, mulherada principalmente, né? Mas hoje os homens também estão se apavorando bem. Então, inclusive nosso processo de envelhecimento está na nossa mão. Vamos envelhecer e desencarnar, lógico, né? Que é a lei de Deus. Mas podemos encarquilhar mais cedo ou com mais tempo, mais suavemente, dependendo das ondas com as quais nós nos banharmos, né? Então, muito obrigada a vocês pela atenção, pedindo a Jesus que nos abençoe e que a gente continue animado.